レイジ君、私たちも今から心中しようか。 Desde as primeiras páginas, Shonen no Abyss ele já deixa claro pro que ele veio. Esse de longe é um dos mangás que mais me deixou pra baixo, junto de Happiness, que eu já fiz aqui no canal e que com certeza se você ler essa história, deve ficar pelo menos uns 5 dias aí na bad. A autora desse mangá ela tem uma habilidade muito forte de deixar a gente um pouco bolado com a história, e até mesmo com os protagonistas das obras dela. E eu vou resumir aqui nesse vídeo os primeiros capítulos de Shonen no Abyss. Isso aqui vai ser basicamente um gancho para você começar a ler esse mangá que é muito bom. A história já começa mostrando pra gente a vida desgraçada de Renji. Ele vive com a sua mãe depressiva, a sua avó que tem problemas mentais e o seu irmão Hikikomori. Hikikomori, pra quem não sabe, é aquelas pessoas que ficam trancadas dentro de casa. O irmão dele não sai do quarto pra nada, ele basicamente vive dentro do quarto. E isso acaba tornando a relação ali com o irmão dele um pouco estranha. Ele ficou assim depois de ter falhado no vestibular e também por causa de alguns assuntos bem pesados que vai contar mais pra frente na história. O Renji, que é o protagonista dessa obra, ele é fã número 1 do grupo musical chamado Acrylic, e principalmente pela membro chamada Nagi Aoi. E ele começa até a ficar apaixonado por ela. Na escola, sua professora chama ele para conversar sobre suas notas. A nota ali do nosso prota era bastante alta, e ele até conseguiria entrar numa boa universidade. Mas aqui tem o primeiro empecilho na vida do nosso herói, o que acaba tornando a situação ali dele um pouco mais ruim. Ele não podia sair da cidade onde ele morava. Primeiro porque a família dependia muito dele, a mãe dele basicamente morria de trabalhar para sustentar, e ele acabava que cuidava ali do irmão e da avó. E um outro empecilho que botava uma pressão bastante ali no Renji é que a cidade era muito pequena, então meio que os moradores ali ficavam pressionando os jovens a não sair da cidade. Ele tinha uma amiga otaku e nerd bastante fofa chamada Shako. Ela também gostava da Nagi Aoi e meio que eles ficavam conversando sobre isso. Eles eram bastante próximos porque eles gostavam das mesmas coisas. Ela também lia mangá, gostava de quadrinhos, de música, era basicamente um otaku nerd mesmo. Porém ela também sofria uma pressão social da cidade e se sentia um pouco incomodada de sair de lá. Mas o seu verdadeiro sonho era de estudar em Tóquio e se tornar uma escritora. Ela tinha um sonho de se tornar escritora por causa de um escritor muito famoso que morou aí nessa região, e ele chamava Isemori, Kurosaku Isemori. Ele é um personagem bastante importante que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, então aguardem aí. O Renji disse que eles não poderiam sair da cidade, mas a Shako fala que a vida é deles, portanto eles poderiam fazer o que bem entendessem. Mesmo a cidade sendo pequena, ela tinha um ponto turístico, se é que podemos dizer assim. Esse lugar estava sendo procurado por duas garotas que vieram visitar o local. A Shako explica onde que fica o Abismo dos Amantes, que era o local que as garotas estavam procurando. Esse lugar havia ficado famoso após ser tema principal do livro do Kurosaku Isemori, aquele mesmo escritor que a Shako adorava. A história desse livro foi inspirada em um casal na era Edo, onde eles cometeram um suicídio duplo. E nesse instante o Game Negishi ele acaba sendo inserido na história, e eu não sei se eu gosto ou se eu odeio esse personagem. Ele era um antigo amigo de infância do nosso herói e até protegia ele de bullying, mas depois de alguns acontecimentos que vai ser explicado mais pra frente, ele se torna um babaca ali e começa a agir feito um idiota com o nosso herói. Ele se torna um valentão e acaba abusando da boa vontade do Renji. Ele faz o prota de escravo e fica pedindo para que ele faça certas coisas pra ele. Em uma ida até uma lojinha de conveniência para comprar cigarro pro Gen, o prota acaba sendo impedido por uma nova funcionária do estabelecimento. Isso porque ele era menor de idade e ele não poderia comprar cigarros. Ele volta para casa e fica pensando quem era aquela atendente, pois ela tinha um rosto bastante familiar. Ele não havia conseguido ver direito ali o rosto dela porque estava escuro e o cabelo estava um pouco na frente, então ele não reconheceu direito. O prota já estava de saco cheio de ficar em casa porque a sua mãe não parava de reclamar como a vida era difícil, ficava reclamando de dor nas costas, e os gritos da sua avó doente deixavam ele com dor de cabeça. E além do mais, o seu irmão era bastante fedorento, ele não limpava o quarto, então a casa ali era infestada de fedor. Por isso ele decide dar uma volta para esfriar a cabeça. O prota fica tentando espionar aquela atendente, e quando ele vê ela colocando o lixo para fora, surge um mendigo das sombras e ele sai correndo lá para tentar defender a garota. Nisso ele descobre que ela estava dando restos de comida para esse cara, e ele não se parecia tanto assim com o mendigo. A garota observa ele parado olhando para ela, então a moça oferece um cigarro ao nosso herói. Nesse instante o Renji descobre que ela é a Nagi Aoi.
aquela garota da qual ele era apaixonado lá do grupo musical. Ele nunca imaginaria que ia encontrar sua idol numa cidadezinha do interior, e a Nagi diz pra ele manter isso em segredo. Eles conversam bastante e ela é o tipo de garota perfeita. No imaginário de uma pessoa comum, alguém famoso como ela seria snob ou até mesmo fútil, mas a garota era bem diferente, ela era bastante simpática e carismática. Ela era uma personagem facilmente amável, até pra gente que tá lendo. É comum você começar a ler essa história e ficar admirado com ela é muito bonita e muito gente boa. O Renji, ele passa uma sensação bastante depressiva, só que a Nagi Aoi, ela passa uma sensação muito pior. Vocês vão ver como essa personagem é depressiva, mas mesmo assim ela ainda consegue ser fofa e gentil. Então parabéns aí pra autora que escreveu esse personagem. Depois de roubarem alguns miojos da lojinha, ela pergunta qual que é o nome do garoto, e ele diz que seu nome é Renji. E logo em seguida ela pergunta se ele poderia levar ela pra conhecer a cidade. Ela explica que havia se mudado há pouco tempo e não conhecia nada ali. E ele já fica todo emocionado e ela responde de uma forma bastante bonitinha. E vocês mal sabem do que essa garota é capaz. O Renji volta pra casa bastante ansioso para sair mais tarde com a Nagi. Porém, a sua mãe vem de novo com aqueles papos depressivos. O maior pesadelo do Renji era viver nessa cidade para sempre, e a sua mãe disse que o pai do Game Negishi vai arrumar um serviço para ele na construtora assim que ele se formar no final do ano. Ela fica dizendo essas coisas porque ela sabe que o seu filho quer fugir ali da cidade o mais rápido possível. E ela fica botando essa pressão na cabeça dele, reclamando da sua vida, para ele sentir o peso que é cuidar de uma família e não abandonar ela. Então, além de ter uma pressão na escola, a pressão da sua avó, do seu irmão, do Gen que fica maltratando ele ainda tinha a pressão da sua mãe ali que ficava pressionando ele, enchendo o saco para ele não sair da cidade. E a gente já vê na cara do Renji como ele ficou animado com essa notícia aí de trabalhar numa construtora. Momentos depois, ele chega lá para pegar a Nagi para passear. Ela monta na sua garupa e eles começam a andar pela cidade. Um pouco ali que eles conversam e ele conta a história da sua vida, ela já sabe que ele é um garoto meio sem esperanças. E ele também é bastante depressivo como ela. Em poucos minutos de conversa, ela sabe que o Renji é um garoto que não tem muitos motivos para viver. Por isso, ela acaba trazendo o assunto do Abismo dos Amantes, aquela mesma história do livro e do local rio acima nessa cidade. Ela falou um pouco mais sobre essa história com o nosso herói e no final diz que sente inveja do casal, pois essa era a melhor forma de morrer. Essa frase que ela acabou de dizer pode parecer um pouco estranha, e foi mesmo. E até o Renji, que é depressivo, ele achou um pouco meio bizarro ela falar isso pra ele. Então logo em seguida ela faz essa pergunta pro nosso herói. ねえレイジ君、私たちも今から心中しようか。 Ele, como qualquer outra pessoa, fica surpreso. Ele não imaginava que a sua idol ia sugerir morrer junto dele. Ela diz isso porque ela percebeu que a vida do nosso herói não ia para lugar nenhum, e ele levaria essa vida de merda para sempre, e em outras palavras, não valeria a pena continuar vivendo. Uma idol e uma estudante morrendo juntos no abismo dos amantes. Isso se tornaria uma notícia viral, diz ela. O Renji não sabe como que ela sabia tanto assim sobre ele, sendo que eles acabaram de se conhecer. A Nagi pergunta se ele já teve com outra mulher antes, e ele admite que a sua vida é uma porcaria e que ele nunca foi capaz de escolher o seu próprio destino, e que no final das contas, se por acaso ele pudesse morrer ao lado da Nagi Aoi, ele talvez iria sentir um pouco grato por ter vivido. Essa é uma breve introdução da história, e vocês já viram que é bastante melancólica, mas eu garanto que isso aqui ainda não é nada. Após ouvir ele dizer aquilo, a garota já mete a mão ali nas calças do Renji e diz que vai fazer ele sentir gratidão por morrer junto dela, e convida o garoto para sua casa. Essa parte eu vou ter que dar uma resumida bem grande pro vídeo não ficar comprometido. Eles se beijam um pouco e ela coloca sua roupa de idol, enquanto ele jogava uma água no corpo ali para tirar o suor. Ela é muito linda e ele não consegue fazer nada ali na primeira vez, porque ele estava se sentindo bastante pressionado por estar na cama com uma garota famosa. A Nagi, ela é bastante paciente e ajuda ele a perceber que ela é uma garota normal, como qualquer outra garota. E ela diz que até mesmo algumas pessoas chamavam ela de tapada com bastante frequência. Após ficarem quase um capítulo inteiro conversando e se conhecendo, ele finalmente consegue copular com ela. Quando finalizam, ele fica observando um peixinho no aquário. Esse peixinho ele tem bastante simbolismo, mas não vai dar pra explicar muito isso nesse vídeo porque senão vai ficar muito longo. Se vocês gostarem dessa história, eu posso trazer uma próxima parte e explicar um pouco mais dos simbolismos meio que escondidos aí nessa obra. Enfim, logo depois deles terem a relação, aquele mendigo aparece no apartamento. O Renji pergunta o que esse cara tava fazendo ali, e a Nagi explica que na verdade ele é seu marido. Nessa hora o Renji já pega suas roupas e corre como se não houvesse amanhã.
No outro dia cedo ele acorda com os gritos do seu irmão pedindo para sua avó calar a boca. A vida dele era realmente uma droga e a sua mãe, toda depressiva, não parava de reclamar que estava trabalhando muito e sentia muitas dores nas costas. Nesse ponto da história eu até sentia um pouco de pena da mãe dele, mas ela é uma personagem que eu não vou muito com a cara não. O velho da noite anterior aparece ali na casa do Renji para devolver a bicicleta e a mãe do Prota parece conhecer ele. Eles conversam um pouco e ela parecia realmente ter tido uma amizade com ele no passado, e não foram apenas meros conhecidos. Após esse cara ir embora, a sua mãe alerta para ele ficar longe desse cara, porque esse cara aí não é uma boa pessoa, ele é um homem desprezível. Um dia fica confuso, né? O moleque vai lá, fica com a esposa do cara, e no outro dia o velho vem aí devolver a bicicleta. Mó estranho, né? Na sala de aula, o Renji só pensava na Nagi Aoi e o porquê dela estar casada com alguém que tinha idade para ser o seu pai. Ela tinha 20 anos e aquele cara tinha por volta dos 46. E ainda por cima, esse cara era desprezível, como dizia sua mãe. Na volta para casa, ele se encontra com a Shako e vai até a casa dela. A garota tira a meia calça e o Renji, como ele é sem vergonha, ele fica encarando ali as pernas da garota. Ela era sua única amiga e ele menciona que ela é a única pessoa que realmente prestava atenção nele. A Shako pega o livro do Abismo dos Amantes, do qual ela havia contado para ele no dia anterior. E ao abrir o livro para ler, na contracapa tinha a foto do Kurosaku Isemori, que era o autor do livro, e era aquele mesmo mendigo casado com a Nagi Aoi. Mendigo entre aspas, né? Porque ele não é mendigo não. O Prota pergunta para sua amiga se esse cara aí é o Isemori, e ela confirma que sim. E ele gostaria de saber se esse cara era desprezível, já que a sua mãe tinha dito isso dele. A Shako, como era fã de carteirinha desse cara, conta mais ou menos a história dele. Ela diz que ele já foi casado com várias esposas e ele sempre esteve envolvido em polêmicas, então provavelmente ele era um cara desprezível mesmo. E ela até confirma que pelos históricos dele ele era um cara meio lixo, mas mesmo assim ele era um bom escritor e ela gostava bastante dele. Quando ele vai embora lá na rua da loja da Nagi, ele acaba sendo pego por uma chuva e aquele seu amigo o Gen, ele avisa que o seu pai vai dar um emprego ali pro pobre garoto e ele acaba se sentindo intimidado e agradece por essa oportunidade. Nesse instante ele percebe que a Nagi estava ali e viu ele fazendo o papel de idiota. Então ele acaba correndo até ela para conversar. O Renji decide então arrastar ela pelo braço para longe daquela loja. E depois de terem corrido por algumas quadras, ele para e pede desculpas por ter tirado ela do seu trabalho. A Nagi arranca-lhe a blusa e diz que hoje é um dia perfeito para morrer. Com isso, eles decidem ir até o local exato onde surgiu aquela lenda do casal. O Game Negishi passa de carro ali em cima do rio procurando pelo nosso herói e o Renji grita bem alto que não vai trabalhar para a empresa do pai dele. Aquilo era basicamente um grito de liberdade. Ele finalmente estava podendo escolher o que ele ia fazer com a sua vida. A Nagi diz exatamente as mesmas palavras que a Shako havia dito para ele dias atrás. Que a vida era só dele e por isso caberia a ele mesmo escolher o seu destino e mais ninguém. Nessa hora ele fica meio que hesitando ali de morrer e pergunta para ela por que ela quer fazer isso. A única resposta que ela dá é que ela não tem muitos motivos para viver. Eles se sentam próximos do rio e antes de pularem, ele pede para sentir o corpo dela pela última vez. A garota aceita e ele acaba tocando nela. Ela parecia aceitar tudo, qualquer coisa que você propôsse pra ela, ela aceitava. Então ele fica se aproveitando ali antes de pularem no rio. Ele até agradece a Nagi por ela ter vindo pra essa cidadezinha e ter dado essa oportunidade pra ele. Vocês lembram aquela professora lá no começo da história, a senhorita Shiba, que até parecia dar uma atenção especial pra ele? Então ela tá passando de carro e acaba vendo a mochila dele jogada ali na pista. Ela fica preocupada e acaba descendo até lá e encontra o Renji junto da Nagi prontos para pularem. A senhorita Shiba começa a gritar desesperada e a Nagi resolve fazer aquilo em outro dia. A Shiba não sabe muito bem como reagir, já que o Prota estava bravo por ela ter se intrometido. Porém, ela acaba levando o nosso herói até para casa dela. Ele tira a roupa molhada e ela fica observando as suas costas. Como ela era professora, ela sentia que tinha a missão de proteger os seus alunos. Então ela começa a cuidar dele com todo carinho. E ela não é tão velha assim, ela tem uns 29 anos mais ou menos. Mas ela já estava agindo de uma forma super protetora com o Renji. Ela sabe que a situação é bastante complicada e tenta conversar com ele com uma forma bastante paciente para tentar convencer ele a não cometer aquilo lá que ele estava tentando.
Porém, o nosso herói fica pistola e começa a reclamar que ela estava atrapalhando ele. Depois de conversar um tempo, ele acaba ficando mais calmo, e ele até demonstra que está preocupada com o rosto da professora, pois ela tinha caído aquela hora que ela tentou descer o rio. A senhorita Shiba fica toda emocionada porque ele demonstrou preocupação com ela, e ela até sugere dividir o grande fardo que ele está carregando. Ela se compromete a ajudar ele a passar por esses problemas. Ele reluta sobre isso e começam a discutir novamente. Depois de um tempo ele acaba aceitando a ajuda, e ela diz que ele vai ter que ficar na casa dela e não vai poder sair de lá. Nessa hora aí, pelas expressões faciais dela, você já sabe que vai dar merda, né? E por ele estar num estágio meio frágil, ele acaba aceitando ficar ali na casa dela. Depois que ele se deita, ela vai tomar um banho, porque ela ainda estava molhada. No chuveiro, ela fica toda desesperada, pois ela não sabe como que ela vai agir de agora em diante. Era uma responsabilidade muito grande cuidar de um adolescente, ainda mais com um que tinha esses problemas. Depois do banho, ela vai até o quarto pegar algumas roupas, e ela se sente tentada a tocar no Renji, e vemos que ela é apaixonada por ele. E a partir desse ponto, tudo vai ficar pior, parece que tudo vai dando errado depois disso daí. Os traços da Ryo, que é essa mangaka, são bastante expressivos e acaba deixando ali a gente um pouco desconcertados com algumas cenas. O desconforto é tanto que chega a dar uma sensação ruim quando a gente tá lendo, sabe? Isso que eu resumi foi apenas os 10 primeiros capítulos, e a obra já tem mais ou menos uns 160. Eu já li até os capítulos semanais, e se vocês quiserem eu posso fazer um outro vídeo um pouco mais curto resumindo essa obra inteira, porque vale muito a pena. E só nesse começo já deixou bastante dúvidas ali pra gente, né? Quem que é o pai do Renji? Cadê o pai dele? Não falou de nada. O que que a Shako vai fazer quando ela descobrir que o Isemori, que é o seu escritor favorito, tá nessa cidade? O porquê que a Nagi é casada com esse cara? Por que que o Gen, que era o melhor amigo do Renji, trata ele dessa forma, todo xarope aí? Por que que a Nagi e o Isemori vieram pra essa cidadezinha do interior? E pra mim o mistério principal é por que que as pessoas nessa cidade são tão estranhas. Tudo isso tem uma resolução bastante rápida, o mangá não fica enrolando muito pra responder não. Então vale a pena você ler porque é um mangá que, tipo, tudo acontece muito rápido. Do capítulo 1 até o capítulo 160, sempre tem uma coisa nova acontecendo. É claro, se você for uma pessoa mais sensível e esse tipo de assunto é um pouco delicado pra você, eu aconselho a não ler. Até eu que me considero um pouco forte pra esse tipo de assunto, fiquei um pouco impactado em alguns capítulos. O mangá tem bastante cena de nudez, mesmo não sendo considerado um anime ecchi. Então se você também não gosta desse tipo de coisa, eu aconselho a não ler, porque tem bastante. Shonen no Abyss é um drama melancólico que te faz refletir sobre a vida, e eu diria que isso faz parte dos seinens cruciais para você ler enquanto você está se tornando um jovem adulto. Eu penso em trazer aqui no canal alguns mangás que é importante você ler quando você tem ali entre 18 e 23 anos, que é uma fase ali de amadurecimento. Foram mangás que eu li quando eu tinha essa idade e me trouxeram uma bagagem de experiência muito grande. E eu tenho certeza que depois que você lê mangás densos como esse, se você gostar é lógico, o seu senso crítico para obras vai ficar um pouco mais apurado. Então se vocês quiserem, comentem aí embaixo que eu posso trazer obras seinen que seria de extrema importância você ler enquanto ainda é jovem. Então o vídeo é isso aí, deixa o seu like, se inscreva no canal e também deixa um comentário pro YouTube indicar o vídeo para mais pessoas. É bastante difícil fazer esse tipo de vídeo e eu tô na luta aí para tentar monetizar esse canal, então eu conto com a ajuda de vocês. Do mais é isso aí, valeu e até mais, pessoal!